A segunda-feira foi de cautela no Reduto Democrata, em Brasília. As denúncias de um mensalão do DEM, que atingem diretamente o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, podem derrubar, além do governador, secretários e deputados distritais. Um deles, inclusive, foi flagrado guardando dinheiro na meia. As imagens mostram o dono de uma construtora entregando 2 pacotes de dinheiro ao ex-secretário de Relações Institucionais Durval Barbosa. Seria uma das fontes do esquema que está sendo chamado de mensalão dos democratas. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro recebido dos empresários era dividido entre o governador Arruda, do DEM, o vice Paulo Otávio, também do mesmo partido, secretários, assessores e deputados da base governista. Neste vídeo de 2006, Arruda, então candidato ao governo do Distrito Federal, aparece recebendo R$50 mil em dinheiro. A defesa alega que era para comprar panetone para pessoas carentes. A líder do governo, Eurides Brito, e o deputado Júnior Brunelli, corregedor da Câmara Legislativa, também foram filmados recebendo dinheiro. Nesta outra gravação, o deputado Brunelli, que é pastor, se abraça ao presidente da Câmara, Leonardo Prudente, e a Durval Barbosa para fazer uma oração. Nós somos gratos pela vida do Durval, por esse instrumento de bênção para as nossas vidas. Neste outro vídeo, também de 2006, Prudente coloca dinheiro nos bolsos. Quando eles estão cheios, guarda até nas meias. Eu coloquei o recurso nas minhas vestimentas em função da segurança. Essa doação não foi contabilizada. O ex-secretário e delegado aposentado Durval Barbosa começou a gravar os vídeos quando era presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal em 2003. Nem todos foram feitos com autorização da Justiça. Por isso, eles estão sendo periciados. No depoimento à Polícia Federal, Durval Barbosa disse que Arruda sabia da existência dos vídeos e se sentia ameaçado pelo governador. Ele aceitou colaborar em troca de uma redução da pena nos mais de 30 processos por corrupção que responde na Justiça. Todos da época do governo anterior de Joaquim Roriz. O esquema teria movimentado mais de R$50 milhões. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que pode entrar com pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal. E depois dessas imagens que aprofundam a crise, não há certeza de proteção para Arruda, nem mesmo no próprio partido. A direção do Democratas desembarcou na residência oficial do governador para ouvir as explicações de José Roberto Arruda. Só depois disso, o partido iria decidir se expulsa o único governador que conseguiu eleger. Mas os líderes do DEM deixaram a reunião em silêncio. No Senado, Cristóvão Buarque, ex-governador da capital federal, defendeu uma CPI para investigar as acusações de corrupção. Eu aceitei a proposta do senador Mão Santa de propor uma CPI aqui dentro do Senado para analisar esse caso. O PDT, partido do senador Cristóvão, o PPS e o PSB anunciaram que deixam os cargos que têm no governo Arruda. A oposição na Câmara Legislativa e a Ordem dos Advogados do Brasil aumentam o tom das acusações e já falam em impeachment do governador. Temos que dar um basta a esses escândalos e só podemos dar um basta se tiver uma reação muito forte e conseguirmos afastar aqueles que confundem o público com o privado. Através da pressão popular, nós vamos conseguir a retirada do governador e dos deputados distritais envolvidos com a corrupção. O PT quer abrir processo por quebra de decoro contra os deputados acusados de receber propina. Vamos estar protocolando um pedido de investigação por quebra de decoro parlamentar de todos os parlamentares envolvidos. Essa é a segunda vez que Arruda se envolve num escândalo político. Em 2001, quando era líder do governo Fernando Henrique no Senado, foi acusado de fraudar o painel eletrônico no processo de cassação do ex-senador Luiz Estevão. Jurou pelos filhos que era inocente. Depois voltou e chorou. Assumiu a fraude e renunciou ao mandato. Renunciou para não ser cassado, né? O fato é que uma imagem mudou tudo para o governador do Distrito Federal. De político popular e prestigiado pelo partido, José Arruda agora enfrenta a ira dos próprios aliados.
Então vamos a Brasília com a repórter Simone Moura. Simone, quem se lembra daquele escândalo citado agora na última reportagem do painel do Senado? Quem se lembra do então senador Arruda chorando e pedindo desculpas, não entende agora por que o governador não se permitiu ao menos responder às perguntas dos jornalistas. Hoje foi só pronunciamento, né? E os democratas vão se pronunciar também amanhã? Olá, Eduardo, boa noite. É isso mesmo. E olha, os democratas fizeram várias reuniões, estiveram na residência oficial do governador e, por fim, se reuniram na casa do senador Agripino Maia, que é o líder do partido no Senado. Na saída, eu consegui falar com alguns parlamentares que bateram o martelo. A decisão mesmo só sai em reunião executiva amanhã, quando 20 parlamentares do partido vão poder votar pela exclusão ou não do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O próprio senador Agripino Maia disse, Eduardo, que não se convenceu da versão de Arruda e vai sim tentar convencer os demais parlamentares para que ele seja excluído, ou seja, vai votar pela expulsão sumária. Porém, outros parlamentares envolvendo deputados e senadores do próprio partido, acreditam que a expulsão nesse momento não é a melhor estratégia, mas sim uma apuração, uma investigação montada dentro do próprio partido para se decidir depois se Arruda vai ser culpado ou não e só assim expulsá-lo de vez da legenda. No final da noite, quem apareceu na casa de Agripino, mas os parlamentares já tinham ido embora, foi o senador Arthur Virgílio, que é o líder do Senado, é o líder do PSDB no Senado. Nós também conversamos com ele e ele disse que o PSDB, os tucanos, só vão se manifestar mesmo depois que o DEM decidir o que vai acontecer com o governador do Distrito Federal. Os recursos eventualmente recebidos por nós, do denunciante, para ações sociais, nos anos de 2004, 2005 e 2006, entre os quais o que foi exibido pela TV, foram regularmente registrados ou contabilizados, como foram todos os demais itens da campanha eleitoral. A avaliação preliminar dos nossos advogados me alerta que os supostos defeitos, entre aspas, ou aquecimento, entre aspas, ou resfriamento, entre aspas, do aparelho de gravação, tudo isso, nos exatos termos que consta dos autos, podem ter truncado e comprometido o teor e o sentido da conversa. Vamos colaborar com tudo que for necessário para as investigações do Ministério Público Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o fato, Simone Moura, continuamos com ela em Brasília, é que todas estas aspas citadas pelo governador do Distrito Federal serão agora apuradas em inquérito pela Polícia Federal, que está periciando todas essas gravações que nós exibimos aqui e que os democratas já conhecem também. Eu estou aqui, inclusive, com a página na internet do Partido Democratas, que diz que a reunião já está marcada para definir o futuro do governador do Distrito Federal para amanhã, 4 horas da tarde. Agora, uma pergunta, Simone, que fica no ar é: se ele renunciar, o que até agora disse que não vai fazer, ou se for retirado do cargo politicamente ou pela justiça, quem assume o lugar do governador do Distrito Federal, já que alguns dos aliados mais próximos, e inclusive alguns da linha de sucessão, como o vice-governador, também estariam comprometidos? Tem resposta para essa pergunta? Vários da linha de sucessão comprometidos, não é mesmo, Eduardo? Eu estive essa tarde conversando com alguns especialistas, alguns parlamentares também, e essa resposta a gente acompanha agora na reportagem. Eleito em 2006, o governador José Roberto Arruda corre o risco de não terminar o mandato. A dúvida que se coloca é, no caso de impeachment ou renúncia, quem assume o cargo?
Pela lei orgânica do DF, na linha sucessória, estão o vice Paulo Otávio, o presidente da Câmara, Leonardo Prudente, o vice da Câmara, Cabo Patrício, e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lívio Geraldo Gonçalves. Mas dessa linha sucessória, apenas o vice-presidente da Câmara Legislativa, Cabo Patrício, não está envolvido nas denúncias de corrupção. Neste caso, quem será que vai assumir o governo do Distrito Federal? Comprovado, de fato, o afastamento do governador, do vice-governador e do presidente da Câmara Legislativa, de imediato assumiria o vice-presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Não aceitando, obviamente, ou não querendo assumir o governo, assumiria o presidente do Tribunal de Justiça aqui local do Distrito Federal. Se a Câmara Legislativa apreciar este ano, até 31 de dezembro, o pedido de impeachment do governador, teremos novas eleições até 90 dias. Se a Câmara Legislativa deixar para um próximo ano, 2010, a análise desse pedido de afastamento do governador, aí com isso a lei determina o cumprimento da linha sucessória, ou seja, seja o presidente da Câmara Legislativa, o vice-presidente ou o presidente do Tribunal de Justiça, deverão assumir definitivamente o cargo de governo por um ano até que tenhamos novas eleições em todo o Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal.